Bom dia, boa tarde, boa noite, todas e todos bem-vindos para mais esse vídeo pré-aula da nossa disciplina de Introdução à Análise de Circuitos, hoje apresentando para vocês o método nodal. Vamos começar relembrando que na aula passada, a lei de Kirchhoff para as correntes dizia que a soma das correntes que chegam a um nó do circuito deve ser igual à soma das correntes que saem desse nó. Com isso, montamos equações das correntes onde as incógnitas são as diferenças de potencial entre os nós do circuito. Então, equaciona a corrente para descobrir tensão. Além disso, também vimos que repetindo esse procedimento a todos os nós de um circuito, acabamos entrando numa enrascada, que foi aquele sistema de equações linearmente dependente, né? Nesse caso, observamos que sempre vamos ter uma equação podendo ser formada a partir da combinação das outras, e sendo assim, ela não caracteriza uma nova equação do sistema. A solução que nós vamos adotar é utilizar sempre uma equação a menos que o número de nós do circuito. Ou seja, em qualquer circuito que nós tivermos um número n de nós, devemos ter n menos uma equações. Nesse vídeo, a gente vai ver como resolver essa dificuldade inicial para que o método nodal possa ser aplicado logo em seguida. Pegando como exemplo esse circuitinho, podemos identificar nele a presença de 3 nós. Então, são necessárias duas equações da lei de Kirchhoff para as correntes, desprezando a equação do terceiro nó. Como nosso objetivo é calcular as tensões nodais, desprezar o equacionamento de um desses nós significa que a sua tensão não será calculada. Do ponto de vista elétrico, basta que façamos a escolha de um dos nós como sendo a referência para as demais tensões do circuito, e sendo assim, o seu potencial passa a ser conhecido, passa a ser definido como referência, sendo o seu equacionamento desnecessário. É muito comum ainda adotar essa referência com o potencial colocado em 0 volts, fazendo com que todas as tensões nodais calculadas sejam os próprios potenciais desses nós. Finalmente, temos o nosso circuito já completamente preparado para iniciarmos os equacionamentos. Vamos lá? O nosso começo vai ser pela aplicação da lei de Kirchhoff para as correntes no nó V1. Existe uma corrente chegando, que é a própria corrente fornecida pela fonte de 4 amperes, e outras duas correntes saindo, chamadas de I1 e I3, aí nesse circuitinho. Assim, a equação referente ao nó V1 fica 4 igual a I1 mais I3. A corrente I1, utilizando a lei de Ohm, deve ser escrita como V1 menos a referência, dividido por R1, ou seja, a própria tensão V1, porque V1 menos a referência dá o próprio V1, já que a referência está em 0, então essa equação V1 sobre R1. A corrente I3, por sua vez, é calculada como a tensão V1 menos V2, essa setinha azul indicada, dividida por R3. Assim, a equação adquire essa forma final por enquanto, já já a gente dá mais uma mexida nela. Em V2, a corrente I3 chega e temos outras duas saindo, a da fonte de 2 amperes e mais uma corrente sobre R2, que pode ser escrita como V2 menos a referência dividida por R2, ou simplesmente V2 sobre R2. Ficamos então com a equação nesse formato, que está logo aí embaixo. Modificando somente o arranjo das parcelas nas equações, podemos reescrevê-las com os coeficientes de cada tensão nodal agrupados. A primeira equação associada à lei de Kirchhoff para as correntes em V1 pode ser reescrita dessa forma. Analogamente, temos esta equação para V2 após o agrupamento dos coeficientes.
Com a substituição dos valores das resistências, que são conhecidas, temos a versão final do nosso sistema de equações com 2 ohms em R1, 6 em R2 e 12 em R3. Resolvendo o sistema por qualquer método da preferência de vocês, eu particularmente gosto muito da regrinha de Cramer em sistema 2x2, como é esse caso, funciona muito bem, chegamos à resposta de V1 igual a 6 volts e V2 igual a menos 6 volts. Com essas duas tensões nodais, agora somos capazes de conhecer todas as tensões e correntes em cada componente do circuito. Por exemplo, a corrente I1 é calculada por V1 dividida por R1, como nós vimos no slide anterior. Sendo assim, V1 igual a 6, R1 igual a 2, essa corrente vale 3 amperes. A corrente I3 foi obtida, ou pode ser obtida, fazendo a diferença V1 menos V2 dividida por R3, ou seja, V1 menos V2 vai dar 6 menos o menos 6, 12 volts, dividido pelos 12 ohms, chegamos em 1 ampere para essa corrente I3, ok? Para facilitar nossas próximas aplicações desse método nodal, vamos definir uma sequência de passos da seguinte forma. Primeiro, é necessário identificarmos todos os nós do circuito e escolhermos um deles como referência, eliminando a necessidade do equacionamento desse nó. Em seguida, é importante darmos nomes a todos os outros nós, identificando as tensões nodais que vão ser calculadas logo à frente. Então, podemos aplicar a lei de Kirchhoff para as correntes em cada um destes n-1 nós do circuito, fazendo aquela regrinha da soma das correntes que chegam ao nó igual à soma das correntes que saem desse mesmo nó. Com o sistema de n-1 equações montado, basta resolvermos da forma que preferirmos, como temos costume ou preferência. Em geral, é necessário utilizarmos esse resultado para conhecer o restante das tensões e correntes do circuito, ou até mesmo potências associadas a esses componentes. Vamos começar alguns comentários que eu queria deixar para vocês, falando sobre a montagem das equações nodais, onde nós trabalhamos de forma isolada em cada nó. Ou seja, no exemplo anterior, que está aí no slide, quando fomos equacionar V1, apenas foi necessário identificarmos todos os ramos conectados a esse nó V1, sem necessariamente preocupar com todas as conexões do V2 e vice-versa. Além disso, eu quero comentar com vocês agora especificamente sobre como escolhemos equacionar a corrente I3. Ela foi escrita como sendo V1 menos V2 dividida por R3, essa setinha azul indicando a diferença de potencial, e lembrando do conceito importante lá do capítulo 1, onde nós mostramos que em componentes passivos, a corrente vai circular do sentido do terminal de maior potencial para o de menor potencial. Nesse caso, estamos admitindo que o nó V1 tem um potencial maior que o V2, e se isso não for verdade, o resultado, no final das contas, vai mostrar para a gente. No equacionamento do V2, acabamos usando essa mesma corrente I3, mas a gente podia ter feito diferente. I3, em sentido oposto, faz com que automaticamente estejamos adotando uma diferença de potencial também oposta. A nova equação desse I3 seria, então, V2 menos V1 dividido por R3. Essa é uma primeira diferença que a gente pode ver. A outra diferença é que essa nova corrente está saindo de V2, então ela faz parte do grupo de correntes, da soma das correntes que saem do nó, sendo que a primeira, a setinha preta, fazia parte das que chegavam em V2. Vamos comparar essas duas situações com mais detalhe. Temos V1 menos V2 sobre R3
chegando ou entrando em V2, ou V2 menos V1 sobre R3 saindo de V2. Até matematicamente, se formos analisar esses dois casos, dá na mesma, porque cada uma dessas formas ficaria de um lado da equação, fazendo com que a manipulação resultasse exatamente na mesma situação. Então a gente percebe que não faz diferença nenhuma o sentido que adotamos para cada uma dessas correntes. Inclusive, podem ser adotados sentidos diferentes no equacionamento de I3 para V1 e para V2. Poderíamos trabalhar sem medo algum, de forma completamente isolada entre esses nós, ok? O segundo comentário fala da análise do conteúdo de cada uma dessas equações depois que fizemos o agrupamento dos coeficientes. Por isso, trago aqui de novo as duas equações do exemplo que estamos trabalhando. Inicialmente, olhamos o nó V1, que possui ligado a ele dois ramos resistivos, R1 e R3. Por isso, na sua equação, aparece como seu coeficiente a soma das condutâncias desses dois ramos resistivos. Nesses casos, as condutâncias são inverso de R1 e inverso de R3. Da mesma forma que para V2, possui ligado a ele dois ramos resistivos, R2 e R3. Por isso, o coeficiente de V2, na sua equação, é a soma das condutâncias desses dois ramos resistivos. Com isso, fechamos os coeficientes que multiplicam cada nó na sua própria equação. Podemos encontrar em alguns materiais, livros por aí, estes coeficientes sendo chamados de autocondutâncias nodais. Não é bonito, hein? Agora, na equação de V1, vemos que o coeficiente de V2 é a condutância associada ao ramo resistivo que conecta esses dois nós, nesse caso, só o R3. Importante ressaltar que esse coeficiente sempre deverá aparecer com sinal negativo, do mesmo jeito que aquelas condutâncias, autocondutâncias do slide anterior, sempre com sinal positivo. Da mesma forma, na equação do V2, temos o coeficiente de V1 igual à mesma condutância, pois o mesmo ramo que liga V1 a V2 também liga o V2 com o V1, novamente com sinal negativo aparecendo. Esses coeficientes podem aparecer nos materiais aí que a gente consulta com o título de condutâncias mútuas nodais. Para finalizar, somente alguns termos independentes nesses equacionamentos, né, que a gente pode observar que na equação do V1 aparece o termo independente 4, que é igual ao valor da fonte de corrente conectada ao nó V1. De forma análoga, na equação de V2, o termo independente é o menos 2, que tem o mesmo valor da fonte conectada a V2, porém com sinal negativo. Essas duas observações nos permitem concluir que os termos independentes das equações vão se referir ao valor das fontes conectadas em cada nó, sendo positivas quando as fontes de corrente estiverem entrando neste nó. Fontes saindo do nó, ou retirando corrente do nó, aparecem com sinal negativo. Por isso, em V1 temos 4 positivo como termo independente, e em V2 temos 2 negativo como termo independente na equação. Bom, feitas essas constatações dos comentários anteriores, a gente pode definir um formato geral para os sistemas de equações, onde vão aparecer as condutâncias próprias e mútuas como coeficientes das tensões nodais e também os termos independentes lá do lado direito da igualdade. Essa generalização permite que as equações nodais sejam escritas apenas por inspeção visual direta do circuito trabalhado.
E isso aí vocês vão ver como é que é muito bacana, muito valioso quando os circuitos forem simples, compostos apenas por fonte de corrente e resistências, como é o exemplo que nós trabalhamos até agora. Então aqui a gente pode ver a demonstração ou a definição do equacionamento com condutâncias próprias na diagonal principal desse sistema de 3 equações ou de n menos uma equações, que é o nosso caso, multiplicando as tensões nodais nas suas próprias equações, e com os sinais negativos, tudo que não faz parte dessa diagonal principal, que são os coeficientes de condutâncias mútuas, onde a gente tem a multiplicação de uma tensão nodal no equacionamento da outra. Isso segue exatamente aquele formato de montagem do procedimento dos slides anteriores, conforme fizemos também os termos independentes associados às fontes de corrente que alimentam esses nós com valor positivo ou aparecendo com valor negativo, caso essa corrente extraia a corrente dos nós. Nos casos onde a gente tiver mais de uma fonte conectada a esse nó, mais de uma fonte de corrente conectada a algum nó, a gente deve fazer a soma dessas fontes, também considerando esses valores positivos e negativos, ok? Aqui temos somente uma descrição de cada um desses termos do equacionamento, né? Começando pelas tensões nodais, autocondutâncias, condutâncias mútuas e, finalmente, os termos independentes, com um nome bonitinho, nome completo, uma rápida explicação sobre cada um deles, mas eu peço que, para termos mais detalhes sobre esse assunto, é importante consultarmos lá no capítulo 7 da apostila do professor Zé Carlos Goulart, que eu disponibilizei no SIGA-A desde o início do período para vocês, ok? Vamos continuar por aqui, agora com um novo exemplo, ainda com uma configuração bastante simples, onde a gente pode até observar que as primeiras etapas daquele procedimento proposto já vieram prontas, como a definição, a escolha de um dos nós como referência e a identificação dos outros nós, nesse caso EA e EB, que devem ser equacionados, devem ter as suas tensões nodais definidas. Podemos observar, olhando nesse circuito aí, que no nó EA temos dois ramos resistivos conectados apenas, além da fonte que a gente vai ver daqui um pouquinho, e sendo assim a gente já pode definir o coeficiente da autocondutância desse nó EA é a soma dessas duas condutâncias. Também, esse mesmo ramo de 2 ohms, que aparece na condutância própria, na autocondutância, é o único ramo que conecta a EA com EB e, por isso, é o coeficiente de condutância mútua para esse circuitinho de 2 nós equacionados aí. Como termo independente, na equação de EA, temos apenas a fonte de 5 amperes entrando nesse nó e, por isso, ficamos com o valor 5 com um sinal positivo nessa primeira equação. Agora, no caso de EB, temos 3 ramos resistivos conectados e, portanto, a sua condutância própria será a soma das 3 condutâncias associadas a esses ramos. Do jeito que nós vimos lá em EA, aqui também em EB, o ramo de 2 ohms vai aparecer como condutância mútua, fazendo aparecer o sinal negativo tanto na primeira equação quanto nessa segunda. E como termo independente nesse caso, temos somente a fonte de 2 amperes saindo de EB e por isso ficamos com o sinal negativo nesse caso, conforme vimos no procedimento. Organizando o sistema de equações aqui nesse novo slide e resolvendo esse sistema um pouco mais organizado, a gente pode encontrar, por qualquer método que a gente escolher, EA igual a 8 volts
e EB igual a 2 volts. De posse desses resultados das tensões e também conhecendo os valores das fontes de corrente, a gente pode passar para calcular as potências em cada uma delas. Temos então que na fonte de 5 amperes, vezes os 8 volts que acabou de ser calculado, temos 40 watts, e na de 2 amperes, vezes os 2 volts calculados, temos 4 watts. Em função da relação entre as polaridades da tensão e da corrente em cada fonte, a gente pode observar que nessa fonte de 5 amperes a tensão aponta para cima, e portanto ela está como elemento ativo nesse circuito, fornecendo os 40 watts, e a de 2 amperes, cuja tensão também aponta para cima, 2 volts com relação à referência, ela está com tensão e corrente em sentidos opostos, portanto absorvendo esses 4 watts. Assim a gente fecha esse exemplo e consegue perceber o quanto é tranquilo aplicar o método nodal em circuitos que só tem fontes de corrente independentes. Não acharam, não? Para a gente continuar com aquela ideia de dividir os conteúdos em algumas semanas, quando isso for possível, hoje vai ser um caso desses. A gente encerra por aqui com o método nodal aplicado em circuitos somente contendo fontes de corrente independentes, deixando para a próxima semana aqueles outros circuitos que podem ter também a presença de fontes de tensão e de fontes controladas. Tudo bem? Um abraço para vocês e até a próxima.